Pode Conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Mas não é mais um episódio. Hoje o episódio é diferente e você já vai ver uma mudancinha logo de cara aqui. Porque a gente hoje está lançando aqui, oficialmente no nosso podcast, a comunidade do Connector Hub. E para contar um pouquinho mais, a gente tem aqui convidados incríveis, inclusive eu mesma. E para explicar um pouquinho mais, chama a vinheta. Fala pessoal, olha aí, como vocês podem ver, eu não sou a Letícia, porque a gente tem uma coisa especial hoje para mostrar para vocês. A gente vai entrevistar a Letícia. Calma, eu sei, vocês estão sentados? Espero que sim, porque hoje o dia vai ser demais. A gente tem hoje aqui, gente, um dia muito especial, a gente está comemorando o start da nossa comunidade, do Hub, e é um dia de festa pra gente, a gente tá muito feliz. Então, esse episódio, ele vai ter vários convidados, ele vai ter um monte de gente para conversar aqui com a gente, pra gente entender o varejo, entender o que a gente tá fazendo aqui e por que que o Hub ele é tão importante pro varejo aqui de Porto Alegre. Então, vamos passar aqui para os nossos convidados. A gente tem Letícia e a gente tem Tarcísio, o nosso vice-presidente, para falar um pouquinho do porquê que o Hub existe, por que que o Cindy Lojas apostou nisso e muito mais. Então, Lê, por favor, que o pessoal não te conhece, então, por favor, te apresenta. Boa, muito prazer. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Muito bom. Tu tá mandando muito bem, tá Muito representando obrigado. bem a gente, né, Tarcísio? Então, a gente tá aqui hoje justamente porque é o dia de festa, né? Então, fazendo o lançamento desse projeto que a gente tem chamado de Comunidade Connector Hub, assim. A gente tem falado, em muitos episódios, a gente trouxe essa temática de comunidades no universo de inovação, e a gente começou a se perguntar já faz mais um ano, por que não o varejo? Né? Porque a gente não conseguiria fazer um movimento similar a esse. E se tem que começar, por que não começar por nós? Por que não começar justamente na entidade sindical, que já tem mais de 80 anos e que resolveu fazer um hub de inovação? Então, a gente tem aí a parceria com a Numeric, né? A Débora Chagas, a CEO aí, acho que é uma das suas convidadas na sequência. Sem aí. spoilers. Opa, foi mal. E a gente tem, então, desenvolvido todo um cronograma ao longo do ano para provocar justamente encontros. A grande moral de tudo isso é a gente inverter a lógica de que, ao invés da gente ficar buscando as pessoas e catequizar elas para inovação, dizer, por favor, acredita que a inovação pode salvar teu negócio, a gente não vai fazer mais isso. A gente vai chamar as pessoas que estão já trabalhando com uma perspectiva de que a inovação faz sentido. Porque tem valor, né? Porque tem valor e porque essas pessoas querem se conectar com pessoas que pensam como elas. Por mais de um ano, a gente tem escutado as pessoas dizendo assim, nossa, que legal que vocês estão com essas iniciativas. Eu sinto tanta falta de ter mais lojistas para conversar assim. Eu sinto falta de ter mais momentos de troca. E a gente conversa com tantas pessoas diferentes que a gente percebeu, cara, não falta gente. O problema é que elas estão isoladas. E se alguém que tem que fazer essa junção, por que não nós? Por que não justamente o Connector, que tem esse nome, porque está se propondo a fazer essas conexões? Então, o exercício foi, basicamente, mapear essas pessoas. Quem são as pessoas que, de alguma forma, estão relacionadas ao varejo? As iniciativas, os projetos, as startups, os hubs. Quem, de alguma forma, se envolve na cadeia do varejo ou gosta do varejo. Tem uma galera que ama o varejo, adora estudar o varejo. Quem são essas pessoas? Chamamos essas pessoas falando, gente, vem cá, vamos se encontrar? E ontem a gente fez esse lançamento, então, super especial. Falou, vocês estão aqui, não é porque vocês são convidados, não. É porque a gente acredita que vocês vão poder transformar as coisas com a gente. Então, bem-vindos à comunidade do Connector. Sim. E isso tudo surgiu, na verdade, a partir dessa iniciativa do Cindy Lojas, que já começou um pouco atrás. E daí eu nem tenho como falar, porque eu nem estava aqui, né? E daí tá aqui o Tarcísio, que pode falar muito melhor do que eu. E acho que essa é a bola, né? Por que, né? Que isso aconteceu aqui e a gente tem aqui a head da nossa comunidade, como a Lê, né, na figura da Lê, de uma pessoa que transborda isso que vocês ouviram agora, né? Então, Tarcísio, te apresenta primeiro para todo mundo que está nos ouvindo, né? Mas também, da onde surgiu essa ideia do Cindy Lojas ter um hub de tecnologia e por que que isso é importante para o varejo, né? O varejo está no fim, né? No fim, no sentido de é a última parte da cadeia, né? Tá lá para o consumidor final. Ele é muito específico e ele é muito diverso, né? Então, da onde que surgiu essa ideia? Por que que vocês decidiram apostar num hub de tecnologia? E, não quero dizer nada, mas ontem foi uma festa muito legal. Tinha muita gente aqui, né? Se comunicando, conversando. Então, explica um pouco pra gente de onde surgiu essa ideia, que eu sei que saiu dessa cabeça aí. E conta pra gente um pouquinho. Bom,
Primeiro sou Tarcísio, né? Sou dono da loja Fechosuco em Porto Alegre. Estou vice-presidente do Cindy Lojas, uma diretoria que já vem há algum tempo trabalhando junto e pensando muito no varejo. Acho que é importante todo líder. Nós não sabemos tudo, né? Nós temos que ter pessoas boas junto conosco. Por isso que está a Letícia aqui de uma hora, um pensamento, né, bem mais alegre do que nós, bem mais, né, envolvente, Muita né, do que nós e muito cativante, né? Então a gente tem que ter pessoas diferentes do que nós para fazer os nossos projetos. É por isso que a gente sempre traz pessoas muito boas conosco. E isso é um projeto do Cindy Lojas. Há muito tempo a gente fica intrigado e fica um pouco nos instigando a dizer, pô, a gente vai numa NRF, a gente vai em Nova York, vai... Sim, ok, legal, e daí? O que a gente traz para cá? O que é a NRF? A NRF é uma feira de varejo que tem há 127 anos em Nova York, né? É a maior feira de varejo do mundo, onde lá todos os especialistas de varejo estão lá. Nós, né, através da NRF, estamos trazendo esse ano para a Feira Brasileira do Varejo, que é também do Cindy Lojas, né, uma grande pessoa que pensa varejo no mundo, né, que é o Lee Peterson. Então, mas voltando um pouco sobre essa questão do varejo, a gente sempre pensa, pô, como que isso aí chega na ponta? Nós temos que ter algo que vai fazer essa conexão, né? Como que vai trazer essa inovação para o nosso varejo? Então, a gente sempre pensando nisso, nós temos que ter porque o nosso nome como sindicato é muito pesado, né? Sindicato é pesado esse nome. Essa era uma parte da minha segunda pergunta. Como é que a gente trabalha esse nome pesado? Então a gente começou a pensar numa outra, né? Numa outra CNPJ, numa outra entidade que fosse ligada ao Cindy Lojas para ter esse respiro, né? Para trazer essa inovação para dentro do Cindy Lojas também. E isso levar para o varejo. E foi esse nosso pensamento. Desde o início, né? Nós temos como que o pequeno pode ter essa inovação a um custo mais baixo. Porque um projeto é um grande player, né, do varejo de Porto Alegre fazer um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo, ter essa inovação. Inovação não é só isso, né? Pequenas coisas que podem ser mudadas no dia a dia. E como que a gente pode trazer isso pequeno? E também é instigar o pequeno que ele precisa disso, porque nem ele sabe do que ele precisa, né? Então, esse vai um dos nossos grandes desafios, é fazer o pequeno e o médio, que o grande já sabe. O grande, ele tem consultores, ele tem todo esse processo por trás, e o pequeno e médio não. O pequeno que quer chegar a ser médio, o médio que quer dar aquele salto. Ele precisa, sim, de uma ajuda, ele precisa de inovação, ele precisa de consultoria, ele precisa de tanta coisa que nem ele sabe que precisa. Então, acho que é para isso que nós temos o Hub, para aqui ser onde nós vamos respirar varejo de todas as formas, a parte de logística, a parte de venda, a parte de consultoria, a parte de RH, e aqui a gente pode pensar tudo junto de uma forma diferente, que não é o nosso dia a dia de estar atrás do balcão, como a gente está todos os dias, né? Sim, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de mexer, né? De não ficar parado. Isso aí. Né? A gente está falando de comunicação, a gente está falando de trocas, a gente está falando de tudo isso. Então, Lê, fala um pouquinho pra gente como é que foi o evento ontem, que foi fantástico, né? Foi um start para algo que não tem fim, não tem limites, né? Exato. O céu é o limite, né? Fala um pouquinho como é que por que a comunicação e a integração entre as pessoas é tão importante? Olha, eu acho que pra mim, que como formada em comunicação, assim, essa pra mim é uma pergunta que poxa, eu não sei nem por que não seria, né? Mas o que a gente teve ontem, assim, foi realmente uma grande alegria e eu acho que foi a maior prova de que isso precisava acontecer, né? Quando a gente convida as pessoas e as pessoas todas vêm, é porque elas pensam, opa, tem alguma coisa que precisa acontecer e eu preciso me reunir com mais gente, eu preciso trocar, eu preciso desse tipo de interação que é diferente. A gente também tem falado
um pouco sobre isso, assim, sobre o quanto, às vezes, a própria estrutura dos eventos que a gente se propõe a fazer no varejo também são duras, né? A gente convida as pessoas para uma palestra, a gente convida para um curso, a gente convida para um workshop, a gente não convida as pessoas para vir só tomar uma boa ceva com a gente, trocar uma ideia, né? Fazer uma confraria, tomar um vinho. Então, assim, não que seja tudo sobre álcool, né? Mas, assim, existem alguns ditados que dizem ninguém faz negócio bebendo leite, né? Então, assim, ajuda, né? Eu brinco, é o lubrificante social, a galera começa a se soltar. E, de fato, assim, acho que a descontração, ela é sempre uma possibilidade de aproximação, né? Quando a gente cria um ambiente extremamente formal, que tu tem lá todo um protocolo, quando tu lê, canta o hino nacional, é muito difícil que as pessoas saiam da sua zona de conforto para dizer quem tu é, o que tu tá fazendo. Eu tenho alguém que eu podia te apresentar, que é a prima do fulano de tal, que trabalha com isso. E isso é rede, né? Assim, a gente, às vezes, menospreza o valor que é a rede que a gente já tem. E isso a gente não pode fazer. A rede que a gente tem é a coisa mais valiosa, porque são as pessoas para quem tu vai ligar, convidar para uma festa, elas vêm. E foi o que aconteceu ontem, né? Então, assim, claro, a gente não tava querendo chamar de festa, né? Mas a ideia foi a gente reunir as pessoas para elas poderem se olhar, se conhecer e dizer, dá pra fazer coisa, né? Eu ontem, a coisa que eu mais queria saber de todo mundo que veio é, tu conheceu alguém hoje? Tu chegou a se apresentar pra alguém? A gente tinha um músico aqui que tava tocando uma voz e violão, e pra mim o melhor momento foi quando eu não conseguia mais ouvir o músico. A energia tava tão alta e as pessoas estavam tão animadas, entusiasmadas, dizendo, isso faz sentido, né? E essa questão, o tema comunidade, né? Tratar a comunidade como um projeto, é até um pouco engraçado, assim, porque é um tema bastante abstrato, né? É diferente de dizer, eu vou fazer um projeto que tem essa fase, essa fase, essa fase, essa fase. Não, o que é? A gente quer que isso cada vez mais se expanda, porque se eu reúno a minha rede, tu faz parte da minha rede, tu traz a tua rede, o Tarcísio traz a rede dele, a gente se torna praticamente, né, invencível, porque aquilo, tu fica cada vez mais próximo de qualquer outra pessoa que tu queira contatar. E se tu fica mais próximo, tu tem mais chances pro teu negócio de fechar um negócio, de buscar uma boa parceria, de buscar oportunidade de troca, de aprender, né? Então, assim, a gente tem valorizado muito, muito essa questão do feijão com arroz, que é uma coisa que a gente ouviu muito na NRF também, né? E a gente tem falado muito sobre isso, assim. Se o varejo é provocado, e a gente aqui, né, grava muitos podcasts falando sobre isso, o potencial das pessoas, as pessoas têm que se sentir bem quando entram na loja, as pessoas têm que se sentir vistas, as pessoas têm que ganhar atenção. O que a gente está fazendo aqui se a gente não está olhando as pessoas, não está chamando as pessoas, não está sendo atraente para as pessoas, né? Então, assim, a gente entende também, e eu acho que essa também foi uma das viradas para a gente, o momento em que a gente entendeu que o hub, por mais que um hub sempre é um espaço de plataforma, né? A gente não é nada, a gente tem que conseguir conectar as pontas, que a gente não pode ter uma postura neutra. A gente tem que ser também protagonista, né? A gente não é só mediador, a gente quer buscar as pessoas para poder mediar essas conversas. Mas para elas estarem aqui, a gente tem que dizer como a gente acha que isso tem que ser feito, qual que é o caminho, quais que vão ser as oportunidades de encontro que elas vão ter. E é isso que a gente está se propondo. Uma agenda anual de encontros que reúne startups, reúne pessoas relativas a poder público, outros hubs de inovação parceiros, grandes entidades, né, lojistas, obviamente, né, grandes empresas, pequenas empresas, consultores, autônomos, quem quiser falar sobre varejo, tem lugar aqui. Sim. E quem tiver essa mentalidade de construir em conjunto e querer transformar, tem sempre lugar aqui. A gente tava brincando, assim, a gente nunca vai cobrar uma, assim, tá aqui a carteirinha de sócio, né? Quer dizer, nunca vai cobrar, não sei, mas assim, né, anunciando, assim, a gente não tá agora tentando vender uma membresia. Sim. A gente quer mais as pessoas dizerem assim, eu quero fazer parte. Legal, tu tem a ver com varejo? Tenho. Tu tá afim? Tô. Beleza, tá aceito. É isso. Legal. E assim, o que as pessoas ontem também me perguntando, mas afinal, o que a gente faz? Olha, vem pra cá, vamos se conhecer, porque assim, começa por aí. Eu sei que parece bastante amador, né? E óbvio que não centraliza em mim isso. Mas à medida que as pessoas vêm, elas interagem com o Cindy Lojas, elas interagem com o Connector, elas interagem com nossos programas, a gente vai achando cada vez mais possibilidades de parceria, né? E isso é fazer negócio hoje. Claro. Né? A gente vai achando oportunidades que a gente tem de atuar com o que a gente sabe fazer, ou de promover o que tu sabe fazer para quem está precisando da tua solução. Sim. E se no final de tudo isso a gente tiver feito as pessoas encherem seus bolsos, estarem com um negócio prosperando e a nossa economia desenvolver, a gente vai estar dando risada e feliz da vida, espero que se abraçando, porque a gente vai ser uma grande comunidade, sabe? Claro. Então é esse o valor que eu vejo na comunicação e nos relacionamentos. Super legal, né? Porque
existem comunicações e comunicações e todas elas vão para o mesmo lugar, né? A gente pode falar de negócios aqui, o Tarcísio está aqui para falar de negócios com a gente, mas a gente também pode conversar sobre futebol, sobre outras coisas. Isso também é comunicação, isso gera a comunidade lá na frente, também né? Gera. Então, essa visão que o Hub está tendo hoje, na minha opinião, né, ela tem esse caráter completo da comunicação e não apenas uma parte dela, né? A parte rígida a gente tem, claro, de negócio, de contrato, etc. Mas a gente também tem a questão da comunicação que vai além disso, né? É isso aí. Eu falei de festa, não era uma festa per se, mas era um dia de festa, né? Isso. E é por isso que a gente que esse dia foi tão importante pra gente, né? Isso aí. E tá sendo ainda, né? Vou pegar 2 ganchos aqui de que o Tarcísio falou e tu comentou também. O varejo, principalmente em Porto Alegre, ele tá cheio de micro e pequeno empresário, né? O cara que tem uma loja aqui no centro, o cara que tem a loja pequenininha, o cara que quer crescer e tudo mais, né? O Tarcísio tem muita experiência nisso aqui. Tarcísio, conta um pouquinho pra gente como é que esse pequeno, né, e esse micro, e tu falou que a inovação pode ser pequenas coisas que podem mudar ali a vida do cara, né, da loja, do lojista. Conta pra gente como é que esse processo é, assim, quais são as pequenas coisas que podem acontecer para o pequeno já mudar a forma que ele vê o próprio negócio, né? Dá umas dicas aqui pra gente. Bom, dicas são muito pessoais às vezes, né? Mas tem algumas coisas no varejo que a gente falou do simples, né? Fazer o feijão com arroz. E eu vejo que isso eu digo muito para meus funcionários lá, que a nossa diferenciação de um e-commerce vai ser realmente pessoas, vai ser o olhar, vai ser o afeto, vai ser o aperto de mão, vai ser um bom dia, um boa tarde, um obrigado, né? Palavras que desde criança a gente ensina nossos filhos, né? Ó, pelo menos um obrigado tem que dizer, um por favor tem que dizer, né? Não, eu digo para até a caixa da loja, né? Passa o seu cartão aqui, não, por favor, senhor, pode passar seu cartão aqui, sabe? Isso dá algo humano, algo humano no negócio. E que é diferente de um e-commerce, que é estritamente passar o cartão e comprar, e acabou o assunto e vai receber no outro dia. Então, eu vejo que esse feijão com arroz, né, a gente tem que entender esses relacionamentos humanos do nosso dia a dia, qual é o momento daquele cliente para comprar. Então, eu vejo que o atendimento, esse é exatamente o feijão com arroz. Exatamente o feijão com arroz. É o atendimento, né? E hoje nós estamos vendo os encontros de pessoas nessa questão da volta do relacionamento, principalmente pós-pandemia, que nós ficamos presos. Parece que esses encontros estão se formando grupos, né, de empresas ou de pessoas que têm alguma coisa em comum ou alguma vontade, que se encontram para falar das suas empresas e de alguma coisa boa que dá um prazer, né? E eu acho que é bem isso que a gente quer fazer, né? Ter esses encontros profissionais, de alguma forma, que há essa troca, esse relacionamento, né? E depois alguma coisa de prazer, né? Então, falando um pouco do Hub, também falando essa dica para um lojista, né, pequeno, primeiro ele entender das suas necessidades, que normalmente a gente não sabe. Eu já fui também bem pequeno, né? Aquilo, chegar às 7 da manhã e sair às 7 da noite da loja, e tu tem 1 ou 2 funcionários, e se falta um, tu tem que ficar o dia inteiro ali, tu não tem pensamento para inovar. Claro. Então, esses encontros com outros lojistas faz a gente abrir os olhos para alguma coisa. Pode ser alguma coisa muito difícil, né? Cara, eu nunca vou chegar a botar um robô para ficar andando na minha loja para ver o meu estoque. Nunca vou fazer isso. Mas eu posso fazer algum tipo de inovação, né, simples, que isso me ajude. E ele só vai aprender isso se relacionando com os lojistas. Sim. Às vezes nem é numa palestra, é realmente numa conversa informal, que a gente faz muito aqui no Cindy Lojas, que a gente faz muito aqui no Conectar Hub, que a gente que participa de entidades. Eu tenho uma outra entidade que eu participo, que é um grupo de lojistas, né, no meu ramo, que a gente só fala sobre que as dores são as mesmas. Muitas dores são as mesmas, e a gente só fala sobre os nossos desafios. Isso é muito bom. Sem pensar em compras, não. É nossos desafios de RH, nossos desafios financeiros. E são exatamente os mesmos desafios, do grande ao pequeno.
somente em tamanhos diferentes. Sim. Né? Então, se é uma dica, é atendimento. Atendimento e um sorriso no rosto quebram barreiras. Claro, eu acho que a NRF trouxe isso, né? Do atendimento, do físico, da loja, né? De como é importante para quem tá ali comprando se sentir bem e ter um bom atendimento e sair feliz da loja, né? Importa, né? Claro. É isso que tu tá falando. Muito interessante, né? E o Hub, ele faz isso muito bem. E essa é a ideia do Hub aqui, né? O Hub, ele, fazendo uma analogia, que ele é a loja para os lojistas, né? Então, isso é muito legal. E a gente é atendido aqui pela lei e pela equipe da lei, né? Então, como é que tu vê isso, Lê? Do atendimento, né? A gente sabe do teu entusiasmo para trabalhar aqui e tua comunicação com todo mundo, né? Mas como é que tu vê isso? A comunicação, tu já falou um pouquinho do quão rígida ela pode ser, mas também solta e mais tranquila, né? Como é que tu vê essa relação do varejo, né? E como é que o Hub tá vendo o varejista? Eu vou usar uma palavra que o Tarcísio falou que eu acho que é a mais adequada para esse tipo de pergunta, que é o afeto. Que é a gente ter realmente, assim, acho que um olhar carinhoso para as pessoas, a gente ter um olhar de gentileza, um olhar de que as pessoas estão vindo, se elas estão entrando, né? Eu sempre falo pro pessoal aqui, se a gente está entrando na nossa casa, é porque eles viram algum valor em entrar aqui. E se eles estão entrando, eles precisam ser bem recebidos, né? A gente é os donos da casa, a gente não pode ser isento, a gente não pode ver acontecer uma coisa que a gente não concorda aqui dentro e não fazer nada. A gente não pode tolerar que esse espaço tenha algum nível de cultura ou algum nível de até energia, assim, né? Muito pesado ou que seja muito diferente da gente. A gente é os anfitriões, né? Então, tem até um livro que eu gosto muito, que acho que é um livro bem referência, tanto em termos de eventos como comunidade, que é o Art of Hosting, né? A arte de anfitriar, porque é exatamente sobre isso, assim, é a gente saber que a gente está recebendo pessoas quando elas chegam na nossa loja, quando elas chegam no nosso hub, quando elas chegam na nossa festa de aniversário. E toda essa cultura, eu gosto muito da analogia da festa de aniversário, ela vai ser toda do anfitrião. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que exercitar na gente. Acho que escolher estar à frente de um negócio, escolher estar à frente de um hub, escolher ser um anfitrião de uma festa, de um encontro, do que for, tem que ser uma escolha consciente de que sim, a tua energia, o teu comportamento vão direcionar todo o evento, quer tu queira ou não, né? Então, claro, não, eu sei que aqui no caso não é só eu, né? A gente tem todo o time sim de lojas, mas, por exemplo, quando a gente o que a gente teve de conversa com o time aqui antes, né? Eu falei tanto para o pessoal do Sim de Loja, nossos colegas ali, nosso time aqui, eu falei, gente, essa aqui é a nossa festa. A gente tem que se divertir. Então, assim, a gente está comprando cerveja, a gente está comprando a comida, a gente tem música. Eu quero ver vocês curtindo essa festa. Claro que eu quero que vocês estejam atentos, eu quero que a gente possa, né, quebrar um vidro, deixar uma sujeira ali. Vamos discretamente, né? Vamos lá, a gente junta. Não vamos sair correndo pegar o lixo. Porque se as pessoas veem isso de quem está organizando, o que aquilo se transmite? Né? Então, assim, a atmosfera de conforto, a atmosfera de que é um lugar para se divertir, para ser feliz, começa por quem está te recebendo. Então, assim, acho que essa foi a grande coisa. A gente tem um time que gosta muito e sabe se divertir. A gente sempre brinca, né? A diversão precisa ser levada a sério, porque quando a gente está recebendo pessoas, as pessoas sentem muito... As pessoas são muito sensíveis a esse tipo de energia, né? Quando tu tá carregado, tu tá triste, tu tá... Poxa, levei um pé na bunda ontem, tô aqui atendendo uma pessoa com uma cara de choro. Não tem como essa pessoa ter uma sensação boa. É impossível, sinceramente impossível, né? Então, assim, acho que às vezes é sim um esforço de, não tô no meu melhor dia, mas ao entrar no trabalho, tu veste esse chapéu e é também parte da tua atividade, né? A gente fala cada vez mais nessa visão de soft skills ou comportamento humano, faz parte do teu cargo. Faz parte do teu cargo também não descontar no cliente o teu mau humor, faz parte do teu cargo também ter um bom... Isso faz parte, isso é parte do teu trabalho. Não é boa vontade, não é porque, nossa, tá se esforçando, tá sendo falso. Não, faz parte de uma entrega, né? Especialmente quando a gente está se propondo a receber pessoas. Então, aqui a gente, assim, brinca muito, a gente gosta de receber, a gente olha para as pessoas com muita bondade, a gente tem os nossos valores, eles são todos voltados para isso, mas que, primeiramente, quem tem que estar bem é quem está aqui dentro. Quem vai fazer esse hub funcionar tem que estar se sentindo bem. Não podem estar aqui pensando, que lugar horrível de trabalhar. Tá, entra aí, seja bem-vindo à comunidade. Que jeito? Como é que vai fazer? Sim. Né? E daí, então, assim, claro que isso é difícil, né? Especialmente no pequeno varejo, a gente sabe dos desafios disso, de ter essa cultura, mas no fim das contas é sobre isso, assim. Acho que tem algumas coisas que não se ensina.
Isso, infelizmente, é verdade. Acho que tem pessoas que, se não conseguem exercitar esse tipo de comportamento, tem que ter a nobreza de entender que não vai ser esse o melhor tipo de trabalho para elas, sabe? E acho que quem tem esse olhar pode errar, pode falar, às vezes fala uma palavra errada, às vezes a gente erra, não tem problema. Mas quando tu vê na pessoa que ela tá querendo acertar, que ela tá sendo atenciosa contigo, que ela tá se esforçando, cara, isso tem um valor. Claro. Então, assim, a gente tem que buscar mais por essa essência, e eu acho que o afeto é a palavra principal, assim. Até porque eu sou canceriano, eu adoro ficar abraçando as pessoas. Afeto, né? Podem vir aqui me abraçar. Sabe que eu me lembrei agora, tu fala assim, dica antes, né? Me lembrei que eu tive um consultor há muito tempo atrás que deu uma dica na minha empresa, que foi bem assim, ela falou sobre, a Letícia falou sobre, né, onde a gente recebe, e eu sempre falo que na loja lá é um salão, né? É um teatro. Às vezes é um salão de festas, é um teatro. Né? Tu está lá no salão de vendas, é um teatro que nem sempre tu estás tão bem. E ali você tem que saber. Então, claro. E esse consultor, uma vez, um dos maiores desafios do varejo é a prospecção. É tu ligar para outro e abrir um novo cliente. Esse é o maior desafio. Um televendas bom, que seja um bom prospector, esse tem muito valor hoje em dia, claro. Mas é bem desafiante. Ninguém gosta de fazer prospecção, de se expor ao primeiro... E esse consultor, ele disse, olha, talvez o Tarcísio não consiga fazer isso, porque ele é introspectivo, ele não é assim. Mas o Mário pode fazer. O Mário não é o Tarcísio. Então, quando tu for fazer, tu não é o Tarcísio, tu é o Mário. Então, tu liga e o Mário, ele é feliz, ele é legal pra caramba, entendeu? Ele é super diferente do Tarcísio. Então, quem vai ligar vai ser o Mário. E tu vai dizer... Tudo bom, aqui é o Mário que tá falando. Não é o Tarcísio, é outra pessoa. Mas Letícia, tu viu? Até mudou, né? Até mudou, tu viu? Mas é viu assim. O Mário, gostei do Mário. Até mudou. Vamos chamar o Mário pra uma conversa. O Mário é outra pessoa. Ele sai do vice-presidente, ele sai de tudo aquilo que, né, claro. Que carrega aquela pessoa que tá contigo. O Mário é outra pessoa, não é? Então ele pode falar algumas coisas mais ousadas até para fechamento de negócio, claro. Coisa que o Tarcísio não faria. Mas o Mário faz muita coisa que o Tarcísio não faz. Um heterônimo, muito bom. Eu gostei que ele entrou aqui. Né? Não, o Mário se iluminou todo. Muito bom, gente, a gente está chegando ao fim já, mas eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Porque a gente tem aqui dois representantes muito importantes de um sindicato que tem aquele peso, né? E do Hub, que é uma mistura que faz tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. Eu diria, né? que temos três, tu também. É um três, representante muito importante, econômico. Isso é muito importante. Eu agradeço estar aqui como host hoje, né? Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final pro pessoal aqui, né? Eu entendo que o Hub ele vem para quebrar paradigmas também dentro de um espaço, né? Que ele tem essa coisa concreta, né? E isso é ótimo para todo mundo. O Mário apareceu aqui para falar com a gente, inclusive. Para vocês verem o quão mágico é o já Hub, conectou, né? mais uma pessoa. Mais uma pessoa aqui, é isso. Então, eu queria que vocês dessem a última palavra pro pessoal aqui sobre essa ligação, né? Do espontâneo, do Mário e do Tarcísio. Tarcísio, por favor. Bom, eu vou deixar para a Letícia que tem o viés da comunicação para fazer o fechamento, né? Bom, eu vejo que venham mais Mários, né? Que venham mais Mários aqui no Conectar, que sejam realmente pessoas diferentes que venham. Claro que vai ter o peso de tu vir à procura de algo profissional para tua empresa, porque é isso que vai fazer sentido da perpetuidade da empresa, né? Os teus desafios, e tu vai vir em busca de algo, né? Para melhorar como pessoa ou a tua empresa. Mas... E no momento que está aqui, talvez os Mários sejam mais Mários, né? Sim. Conversem mais, se exponham mais, que para mim também não pensa que é fácil. Não. Né? Não pensa que é fácil. Eu sou um taurino, sou um pouco, né, na minha, não sou muito de me expor, né? Diferente da Letícia, quando eu tô com ela, eu fico muito seguro, porque ela se expõe para, né? Eu deixo o Mário fora. Ela se expõe e eu fico mais atrás, tá ótimo. Então, essa mensagem que venham falar sobre varejo, venham empreender conosco, né? Não precisa ser só um varejista, pode ser um médico que quer botar uma clínica, quer empreender, quer pensar, falar sobre como vender, como atender, como cuidar de um negócio. Então não precisa ser só varejista.
pode ser um empreendedor. E isso pode ser qualquer pessoa, até uma manicure, né? Ou até, não é até uma manicure, uma grande, essa palavra talvez não seja área, correta. qualquer Qualquer setor, área que você queira empreender, nos procure. Estamos aqui para ajudar os empreendedores de qualquer área. Boa. Letícia, por favor. Obrigado, Tarcísio. Últimas palavras, então, Letícia, por agora, né? Claro. Porque a gente poderia passar aqui umas 2 horas conversando. Muito bom. Por sinal, parabéns. Você é um host excelente. Eu tô muito orgulhosa do teu desempenho. Olha só, vou muito ficar orgulhosa. vermelho. Muito obrigado. A gente tem uma relação bem tóxica. A gente tá sempre se brigando, se xingando, né? Mas na frente das câmeras a gente tá bem bonitinho. Sim. E, assim, acho que a minha... Eu vou bem na linha do Tarcísio, assim. Acho que, obviamente, a gente aqui tá hoje promovendo uma comunidade que a gente quer muito que essas pessoas que estão nos acompanhando de casa passem a nos acompanhar presencialmente, interajam com a gente de todas as maneiras possíveis, né? E nos proponham, nos questionem, nos reclamem, se for o caso. Acho que o convite é vir fazer parte de uma comunidade, é entender que isso sempre vai ser uma via de mão dupla, né? Então, assim, venham dispostos a somar, não só buscar algo de interesse, né? E para mim, assim, quando a gente passa a pensar em, cara, dá para colaborar, dá pra gente fazer uma junção enorme de pessoas. O que é o complicado disso? Quando a gente está juntando pessoas, a gente tem pessoas diferentes. E o conflito, ele é iminente. A gente não precisa ter medo de conflito, a gente não precisa ter medo de eu não concordo com o Tarcísio, então acho que eu não vou participar da conversa. Não! Se tu não concorda, vem e conversa e troca ideia. Mas seja gente boa. Acho que pra mim, assim, a grande coisa, acho que outro dia também a gente foi num evento lá, nada a ver falar isso, mas era um evento que tu tinha que pichar na parede uma frase, eu escrevi assim, gente boa do mundo, sabe? Porque eu acho que se tiver uma coisa, que é o grande feijão com arroz, que todo mundo tem que fazer antes de sair de casa, cara, os teus problemas são teus. Seja gente boa, seja legal, olha pra pessoa com bondade, pensa que ela não fez por mal, sabe? Isso vai tornar tudo tão mais fácil, ao invés da gente ficar competindo por coisas que às vezes não tem nenhum sentido. Então, assim, podem vir, venham mesmo, se vocês estão afim, se vocês têm a ver com varejo, ou como o Tarcísio bem falou, se vocês são de qualquer outro segmento da beleza, da saúde, mas estão afim de ter essa conversa com a gente, porque a gente é muito gente boa, venham. Mas venham para somar. Não venham só para pegar e levar embora. Venham para trazer mais de vocês, venham para criar identidade. Isso aqui tudo vai fazer parte de uma grande personalidade, que vai ser a comunidade Connector Hub. Ela não tem uma cara, ela vai ter várias. Muito bom. Gente, a gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado pela participação dos dois, né? Tarcísio, Letícia. Eu tô à vontade como host, eu acho. Maravilhoso! Eu tenho até minha canequinha aqui, tá tudo certo. Não tá nem usando a caneca do Pode Conectar. Não, aqui é a minha canequinha, deixa ela aqui. Então, gente, muito obrigado. A gente tá aqui pra conectar mesmo, né? Então venham, pessoal. Venham pra cá, venham conversar com a gente. Aqui tem todo tipo de solução que vocês podem pensar, né? A gente tá aqui pra discutir as soluções, pra achar as soluções. O Tarcísio falou antes, às vezes a gente nem sabe qual é a nossa solução pro problema que a gente tem. Vem pra cá, a gente vai descobrir juntos. É pra isso que a gente tá aqui. Uma das coisas que a gente tá pra fazer aqui, né? Então, obrigado, até a próxima. Então, eu vou apresentar pra vocês a nossa convidada, Débora. A Débora, ela é a CEO da Numeric. E a Numeric, ela é a nossa parceira aqui no Hub, né? Tá aqui ajudando com essa questão da comunidade e o quão importante a comunidade é, né? Para a inovação, para o varejo de forma geral. Então, Débora, muito obrigado pela tua presença. É um prazer estar aqui falando contigo. Te apresenta, por favor. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Já participei aqui desse super podcast. Já estamos aqui no 3º ano de trabalho com o Cindy Lojas Porto Alegre, com o Connector Hub. Bom, eu sou a Débora Chagas, então. Recentemente assumi como CEO da Numeric. A Numeric é uma consultoria de inovação, então nós atendemos empresas dentro dos seus desafios de inovação, hubs também, muito nessa linha do próprio Conectar, com programas, com desenvolvimento de ecossistema, e também temos um viés de sustentabilidade. Então, é uma honra estar aqui, é um dia super especial, é o dia de lançamento dessa comunidade, é um projeto que a gente desenhou junto com o time aqui do Hub com muito carinho, com um principal objetivo de, como falou no início, de conexão mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas rapidamente. E sou economista também. Então, coisa boa. Estamos em casa, então, Débora. Isso aí. Que coisa maravilhosa, olha aí. A gente tem as novidades ao vivo aqui e me deixa muito feliz. Que coisa boa.
Débora, fala um pouquinho de como que foi esse contato, né, aqui com a Letícia, o pessoal do Hub, né, de toda essa conexão que vocês fizeram aqui com a gente, né, e depois eu vou fazer outras perguntas em relação ao varejo, claro, né, que estamos aqui na casa do varejo, mas como é que foi essa primeira interação, como é que foi essa construção para a gente chegar nesse dia hoje aqui? Perfeito. Bom, como eu comentei, a gente vem trabalhando já há 2 anos e pouco, então esse é o nosso 3º ano de parceria. E a gente iniciou com um programa de startups, então rodamos 2 turmas de aceleração de startups com soluções para o varejo. E nesse decorrer, os programas rodaram super bem, passamos com startups de outros estados também, não só startups gaúchas, fizemos várias atividades aqui e a gente sentiu a necessidade de dar mais ênfase para essa construção da comunidade. A gente sabe que para o varejo, para o pequeno e médio em especial, ele tem ainda uma certa distância da inovação. Então, o principal objetivo com esse projeto é a gente fazer essa aproximação. Então, mostrar para o pequeno e médio varejista que inovação, sim, é para ele, é para todas as empresas, é possível, é simples, não precisa ser complicado, que tem muitas startups também com soluções que podem ser conectadas e a gente acredita muito que é através desse ambiente de comunidade, esse ambiente de trocas, de momentos como esse que está acontecendo hoje aqui, que as coisas podem acontecer. Então, eu até gosto muito de uma palavra que se fala muito em inovação, que é serendipidade. É uma palavra que vem do inglês e ela tem uma relação, assim, uma tradução, digamos, bem simples, muito na linha de coisas que podem acontecer ao acaso. Então, isso que a gente quer criar muito, esses momentos onde varejistas, startups, parceiros, enfim, quem quiser se conectar aqui com a gente nesse projeto, venham, vão receber conhecimento, vão trocar, enfim, e ao acaso coisas acontecem, muitas vezes, negócios, parcerias, enfim, aquele insight, né? Vem aqui, ouve alguém falando, posso aplicar isso na minha loja, enfim, então criar esse ambiente assim favorável para essas trocas, principalmente dando esse acesso maior ao pequeno e médio lojista. Então, esse ponto é super legal, né? De pensar o varejo e como que a gente pode fazer inovação para o varejo, né? Então, eu tenho várias perguntas para ti, eu tô aqui, minha cabeça está borbulhando de perguntas, mas como é que tu vê, quais são as dores que tu vê do varejista? Tu já falou aqui, já deu um spoiler importante, né? O varejista, ele é o pequeno, ele é o micro, ele é a loja que tu vê na rua aqui no centro, né? Então, como é que tu vê essa relação da inovação com esses pequenos, né? E como que a gente, aqui no Connectar Hub, pode ajudar nisso, né? Junto com a Numeric. Eu acho que principalmente dando esse acesso, trazendo informação, mostrando que a inovação ela pode ser simples, deve ser simples muitas vezes. Claro que a gente tem grandes inovações, a gente tem inovações disruptivas que a gente fala, enfim, mas tem muitas coisas que são simples, que é melhorar o processo de venda, que é ter outros canais de venda, dar acesso também no online para quem tem loja, ou trazer uma experiência física para quem está... Enfim, tem várias formas e a gente acredita muito nessa aproximação. Tem muitas startups, inclusive gaúchas, que têm soluções que ajudam o varejo e que muitas vezes o varejista também não conhece. A gente escuta muito, às vezes, a startup também falando é difícil acessar o lojista não quer sair lá de trás do balcão. Sim. Enfim, então a gente vem trabalhando muito para isso, para desmistificar esse medo assim, da inovação, também dar esse acesso e fazer essas conexões. Então, aqui no projeto, uma das ações que a gente vai fazer são rodadas de negócios, onde a gente vai trazer soluções que são startups que tenham inovações simples, enfim, de todos os tipos de inovações para o varejo
e tentar fazer esse match, que eles se conheçam, que eles conversem, que se gerem negócios, e negócios que pro varejista também vai ser bom, ele vai conseguir vender mais, ele vai recrutar melhor seus colaboradores, ele vai melhorar a sua gestão financeira, ele vai, enfim, tem N questões, vai trabalhar a sua vitrine, vai ter um provador virtual. Enfim, então, é muito nessa linha, assim, que a gente está trabalhando para criar esse ambiente de trocas. Claro, foi legal tu começar a dar os exemplos, porque a minha próxima pergunta era justamente essa. Que dicas que tu pode dar, assim, para o pequeno varejista, né, de como é que ele pode enxergar a inovação para ajudar ele? Porque, como tu disse, a inovação no varejo, principalmente para o pequeno e para o micro, é pequena. São pequenas coisas, né? Pequenas rotinas que tu muda, formas de olhar a receita, formas de olhar a questão orçamentária, né? Então, que tipo de coisas, né? Só para dar um spoiler aí para o pessoal que está ouvindo, que trabalha nesse ramo, né? Que tipo de coisa a gente pode pensar que pode ajudar muito eles a serem mais organizados e mais planejados para ter um financeiro mais organizado e crescer lá para frente? Eu acho que é muito olhar para si, para o negócio e pensar como que eu posso fazer melhor, como que eu posso fazer diferente, como que eu posso trazer a inovação para isso. Então, a gente vê hoje muitas soluções relacionadas a vendas, que eu acho que é a principal dor que o varejista tem. Sim. Como que eu vendo mais, como que eu vendo melhor, como que eu acesso mais público, como que eu estou presente, como que eu tenho outros canais. Então, hoje tem várias soluções, seja vendas pelo WhatsApp, seja online, tem várias ferramentas que te deixam mais perto do teu público, soluções que tu consegue também trabalhar a retenção ali, entender o seu cliente, entender o que ele gosta, o que ele compra, por que ele não está comprando, então conseguir ter dados para olhar para isso, ter uma gestão financeira mais eficiente, então tem vários softwares que ajudam, ter uma gestão de estoque, olhar para a logística, se eu tenho só uma loja aqui presencial, eu posso ter alguma venda online e ter uma logística de entrega. Essa é uma dúvida interessante, concorrer, né? com... enfim, legal. Hoje a gente compra... a concorrência está aí, tem várias plataformas vendendo que entregam em 4 horas, X horas, o que eu posso fazer, qual que é o meu diferencial, enfim. Sim. Então, olhar muito nessa linha de se perguntar sobre as suas dores e ver o que tem no mercado. Claro. E é sempre bom, a gente sabe que fica ali na correria do dia a dia, às vezes não tem um tempo também para olhar o que está acontecendo. Sim. Tem muito conteúdo hoje, vir aqui, né, como hoje, participar dessas ações, usar também essas dicas, esses insights e tudo mais para o seu negócio, né? Claro. Então... E é um desafio, né? A gente parar um pouco, sair um pouco da rotina e pensar o que está fazendo, né? Pensar o todo, pode ajudar muito. Para qualquer área, né? Nós também, né? Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, respirar, ver como é que tá a nossa rotina e mudar também, né? Então, para todo mundo é isso, né? Tu comentou uma coisa interessante, né? Que o varejo, ele é muito diverso, né? A gente tem várias áreas dentro do varejo e um dos desafios do Sim de Lojas e certamente da conexão aqui dos lojistas aqui no Conectar é justamente como é que eu direciono as minhas soluções para quem é startup, né? Quem está com a inovação ali pronta para ser aplicada. Como é que eu aplico isso em diversas áreas diferentes? Ou qual o meu segmento dentro do varejo que faz sentido para mim, né? Eu vou chegar onde eu quero. A minha pergunta na NRF se falou muito sobre atendimentos personalizados em loja física, né? Como uma tendência aí para o pequeno lá para frente. Então, como é que tu vê isso aí, né? E como é que essa cara a gente fala inovação, ela pode assustar um pouco, né? Mas inovação às vezes são pequenas coisas, né? Muda a forma como tu controla a tua receita, como tu controla o teu estoque. Isso tudo pode dar uma cara nova pro teu negócio, né? Então, como é que tu vê esse desafio, né? De ter um varejo diversificado e de ter essa tendência tão clara da loja física tá ganhando evidência de novo hoje, né? Eu acredito muito nesse atendimento personalizado. Eu trabalhei no Sebrae também, não comentei, mas trabalhei anos. Então, trabalhei muito com pequenas empresas
E isso é uma coisa que sempre se falou muito e que vem se dado mais ênfase de novo, que é esse atendimento personalizado, que é de entender o teu cliente. E às vezes é coisa simples, se tu não tem um CRM ali para fazer essa gestão dos teus clientes, enfim, anota em planilha de Excel, né? Anota lá, enfim, o cliente comprou claro. Tal data, enfim, manda para ele, relembra, né? Tenta entender ali o que ele gosta, né? Enfim, hoje a gente já vê várias empresas assim contatando pelo WhatsApp, né? Mandando, entrega em casa, manda para olhar, enfim. Incrível, né? Tem muita opção, né? Tem empresas sendo, assim, bem criativas, com também modelos bem simples, que nem precisam de tecnologia, ou mais criatividade mesmo, mas achando nichos e formas de se diferenciar também de grandes plataformas, que tu, enfim, não tem esse... Não tem muito como concorrer, né? A forma é diferente. Não tem esse atendimento, né, especial e tudo mais. Então, acho que é uma forma, assim, de se diferenciar e de buscar ali também um mercado. Sim. Muito legal. Débora, eu acho que a gente vai encerrando por aqui, porque a nossa noite é muito longa, né, aqui no Connector. Muito obrigado pela tua presença aqui. Acho que o nosso papo aqui foi muito legal. Mas quais são as tuas últimas palavras aí para o pessoal do varejo, quem está nos escutando? Obrigado de novo pela tua presença e, por favor. Eu que agradeço, mas eu acho que a palavra final é convidar novamente para participarem aqui do Connector Hub, da comunidade. A gente vai ter várias ações durante o ano, então essa conexão é muito importante, ela que vai dar insights aí para você mudar o seu negócio. Então, acho que é isso. Obrigada de novo. Muito legal. É isso, a conexão, ela win-win, né? Todo mundo ganha, né? Gente, muito obrigado. Essa é a primeira de muitas convidadas que a gente tem aqui hoje. Débora, de novo, obrigado mais uma vez. Fiquem ligados, gente. Eu estou aqui hoje com Ariel. Muito prazer, Ariel. Muito obrigado por estar aqui hoje. Ariel que trabalha no Sebrae e é grande parceiro da nossa FBV. Da FBV. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje falando com o Ariel e trazer todas as novidades que o Sebrae tem para a nossa conexão com a FBV. Então, Ariel, muito prazer. É um prazer te receber aqui e conversar um pouquinho contigo. Te apresenta rapidamente. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Eu entendo que você fique nervoso, né? E que embaralhe as palavras, porque quando a gente tem muitas notícias boas para dar, a gente tem que ficar nervoso mesmo. Sim. Tá? Eu acho que a gente tem muita coisa para comemorar. Tinha tanta coisa na minha cabeça que eu imagino. foi ao mesmo tempo. Tu acabou de comentar que tá cheio aqui o Connector Hub e, de fato, tá cheio de pessoas bem bacanas de diversos segmentos e é tudo que a gente precisa para fazer o comércio evoluir, se disseminar, ter as melhores práticas, crescer, se desenvolver. Tudo que a gente precisa é juntar pessoas. Pessoas talentosas, pessoas bacanas, pessoas que queiram o desenvolvimento do negócio, e é isso que a gente tem hoje aqui no Connector Hub. Coisa Essa boa. galera tá toda reunida. Sim, é demais, né? Tá realmente cheio aqui, gente. A gente tá muito feliz, né, de receber todo mundo aqui. E o Connector, ele tem tudo a ver com inovação e o varejo. A inovação e o varejo, eles têm uma conexão um pouco mais com vários desafios, né? A inovação no varejo, ela tem vários desafios, porque o varejo ele é muito amplo, né? Tem muitas áreas dentro do próprio varejo. Então, fala um pouquinho pra gente, Ariel, como é que essa relação do Sebrae com o varejo e por que o Sebrae se interessou pela FBV e por que surgiu pelo lado do Sebrae, né? Como é que surgiu essa ligação tão legal do Cindy Lojas com... Sabe que o Sebrae, ele por natureza, ele trabalha com todos os setores da cadeia produtiva. Então, se a gente falar do agro, o Sebrae está presente. Se a gente falar da indústria, o Sebrae está presente. Se a gente falar do comércio, em especial o varejo, o Sebrae está presente. Sempre representando os pequenos, micro e pequenos negócios. E tudo acaba desaguando no comércio. Se a gente for olhar toda a cadeia produtiva, se a gente começar lá no agro, a gente fala do setor de hortifruti granjeiros,
ele começa lá no agro, mas ele deságua no comércio. Se a gente falar da cadeia da indústria, a indústria metalmecânica ou a indústria de calçados do Vale dos Sinos, que é tão forte, deságua onde? Deságua no comércio. Então a gente precisava ter uma atuação mais forte no comércio varejista em especial, né? O atacadista não é tanto a nossa orientação, mas o comércio varejista em especial, porque o comércio varejista ele é muito presente o micro e pequeno negócio, que são pequenas lojas, pequenas pontos de venda, seja em shopping center, seja em loja de rua. O pequeno varejista ele é muito presente no comércio. E ele tem que ser representado pelo Sebrae. É onde o Sebrae tem que atuar. Por isso que a gente tem que evoluir para trabalhar numa parceria maior, principalmente com o Cindy Lojas Porto Alegre, com a Federação do Comércio. Para essa parceria, a gente poder levar mais tecnologia, mais conhecimento, mais atitude, mais empreendedorismo para os micro e pequenos negócios. Daí surgiu a ideia da gente se associar com o Cindy Lojas para promover a maior e melhor feira de varejo do Brasil. E não é pouca coisa, né? A maior e melhor feira de varejo do Brasil não é pouca coisa. E a gente está muito feliz também com essa união, né? Sebrae e Cindy Lojas, porque o Sebrae ele tem esse histórico já, né? De olhar para o pequeno, olhar para o micro e entender como a dinâmica da economia funciona para esses empresários, né? Então trazer o micro, trazer o pequeno junto, ele traz uma nova cara para a economia de forma geral, né? E o Sebrae é muito parceiro nesse sentido. Me conta um pouco, como é que tu estava falando aqui um pouquinho sobre o varejo, o comércio e tudo mais. Me conta um pouco o que o varejista, o pequeno varejista principalmente, pode ganhar com a FBV. Como é que ele pode ganhar com esse centro de inovação que é a FBV e o Connector Hub também, né? Como é que o pequeno pode ganhar indo na feira? O que tem para ele lá? A realidade do pequeno negócio, em especial o microempresário, é uma realidade muito dura. Tá? Ele trabalha diariamente para conseguir cumprir suas metas, para poder ter receita, para poder ter fluxo de caixa. E ele tem muito pouco tempo para estratégia, para pensar em inovação. Por quê? Porque ele é consumido por essa grande onda que é a onda da operação. Isso é realidade. Isso é realidade naquele pequeno produtor rural que todo dia ele tem que pensar como que ele faz com que o seu negócio funcione, que ele produza para poder vender, para poder ter recursos para continuar produzindo. Isso acontece com a indústria, isso acontece mais claramente ainda com o comércio. Então, quando a gente consegue tirar esse micro e pequeno empresário dessa sua rotina diária, levar ele para um outro lugar, para que a gente possa discutir como que pequenas transformações no negócio dele podem trazer mais eficiência, mais produtividade, mais lucratividade para o seu negócio, a gente expande o horizonte desse micro e pequeno empresário. E é justamente nesse viés que a gente quer promover a FBV. Levar mais conhecimento, né? Levar palestras que tenham um conteúdo melhor, palestras que sejam que falem mais a realidade do micro e pequeno negócio, levar também soluções de tecnologia, de inovação para esse micro e pequeno negócio, mas tudo que caiba no bolso dele. Porque tem que ser coisas que sejam viáveis. Não adianta a gente trazer uma tecnologia importada de um grande mercado internacional, mas que o micro e pequeno negócio, que é a grande maioria nesse setor do varejo, ele não tem a capacidade de implantar. Quando a gente fala dos grandes varejistas, eles têm um acesso à tecnologia, um acesso a soluções por conta da sua dimensão e uma capacidade maior de investimento. Mas quando a gente fala do micro e pequeno empresário, ele não tem essa capacidade de investimento e não tem essa facilidade de encontrar essa solução. O que o Cindy Lojas e o Sebrae estão se propondo a fazer? Olha, nós temos condições de fazer isso para ti. Nós podemos ser o curador dessa solução para ti. Claro. A gente pode mostrar qual é o caminho. Cabe ao empresário, o pequeno e microempresário, encontrar essa solução e implantar, né, no seu negócio, no seu dia a dia. Mas cabe a nós, como instituições, mostrar para ele quais são os caminhos. E isso a gente vai mostrar na FBV. Isso é muito legal, né? A gente está aqui num centro de conexão, que é justamente isso que tu está falando, né? Conectar esse pequeno, esse médio, e esse micro e pequeno, né? Com as empresas que fazem essas inovações. Tu tocou num ponto importante, a gente já está indo para o nosso final da nossa conversa, né? É muito rápido muito rápido, sim. Mas tu tocou num ponto importante que é
o pequeno varejista, ele precisa de pequenas inovações para mudar a realidade dele, né? E isso é muito importante a gente trazer para o pequeno, para o micro e para o pequeno, né? Então, como é que tu vê essa relação das pequenas inovações fazendo tanto bem para o varejo, né? Se a gente pegar o histórico dos últimos anos, da última década, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, se falava muito pouco em mercado digital. Se falava muito pouco, né? Se falava muito pouco sobre redes sociais. E isso é uma situação que veio, né? E ela está posta. Não tem como trabalhar contra e dizer, não, eu só vou trabalhar no físico, porque o digital não é para mim. Eu conheço empresários que durante a pandemia, que tiveram suas portas fechadas, eles tiveram que, de forma forçada, migrar para o digital. E lá ficaram. Sim. Só que tem essa questão também. A gente sabe que, mesmo que o mercado digital cresça, o e-commerce cresça, ele corresponde a uma parcela do mercado. A outra parcela ainda é absorvida pelo mercado físico. Bom, o que o micro e pequeno empresário tem que olhar? Como que eu posso me dar bem no digital? Como que eu posso me dar bem no físico? Como que eu posso integrar essas duas coisas? Essas pequenas soluções, elas hoje, elas estão muito mais acessíveis para o micro e pequeno empresário. Porque tu consegue soluções prontas. Existem plataformas de marketplace, existem soluções de frente de caixa, de gestão de estoque, de CRM, de gestão de clientes, que são muito mais acessíveis. Mas, muitas vezes, ele não tem tempo de ir atrás dessas soluções. Então, é como eu comentei, como eu reforço. Cabe a nós, das instituições que estão pesquisando isso, trazer essas soluções para o micro e pequeno empresário e dizer para ele, olha, eu tenho alguma coisa aqui para ti que pode te ajudar. E é fácil. E cabe no teu bolso, é fácil tu implantar. Claro. Tu não precisa contratar algo que vai comprometer teu fluxo de caixa. Sim. Imagina Não. se ele contrata uma solução para uma empresa gigante, né? Aí não vai caber no bolso nunca, né? Exatamente. E isso aí a gente sabe que muitas vezes pode acontecer por uma falha de análise, né? E nós, então, como instituições, eu acho que a gente tem esse papel. Esse papel de disseminar as melhores práticas. E também quebrar uma barreira, né? Que é a barreira de que a gente não pode trabalhar em cooperação. Tá? Porque o mercado, ele não precisa necessariamente se olhar como concorrente. Né? Isso a gente percebeu nas redes de cooperação que surgiram alguns anos atrás, que pequenos mercados que se juntam em pequenos clusters ou trabalham de forma cooperativa, eles acabam fortalecendo toda a cadeia. Então eu não preciso necessariamente olhar para o concorrente que está aqui do meu lado como um concorrente. Porque a gente encontra isso, por exemplo, na Europa, encontra fora do Brasil de uma forma mais recorrente, muito mais do que aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem bairros inteiros, são bairros gastronômicos. Olha aí. O fato de ter um restaurante do lado do outro não faz com que um restaurante esteja competindo com outro restaurante, mas faz com que as pessoas vão para aquele lugar porque sabem que lá vão encontrar uma gastronomia de qualidade. Claro. Então, o teu concorrente, teoricamente concorrente, acaba atraindo mais clientes para o teu negócio. Sim. Então a gente tem que olhar o mercado também de uma forma diferente, uma forma mais colaborativa. A gente pode trabalhar em colaboração no varejo. Sim. Tu tocou num ponto e a gente poderia conversar aqui por mais 2 horas, né? Muito Nossa tempo. senhora. Eu tô segurando aqui as perguntas porque hoje é uma noite cheia, como o Ariel sabe. A gente tem vários convidados aqui. A gente vai ter mais gente falando aqui e o Ariel também tem que fazer as conexões dele ali, representar o Sebrae entre os nossos convidados, né? Então, Ariel, eu te agradeço muito pelo teu tempo Eu que agradeço aqui, o pelo tempo. nosso papo rápido, né? Qual a tua última mensagem aqui que chama o pessoal para a FBV? Como é que a gente pode fazer aí para chamar eles e eles entenderem o quão importante é a FBV para cá e para o Brasil inteiro, né? Eu acho que o ponto principal do varejo hoje é conhecimento. É conhecer o mercado, conhecer o cliente, conhecer a tecnologia. É nisso que o empresário tem que se debruçar. Se ele ficar atrás do balcão, só atendendo, ele com certeza não vai fazer o seu negócio evoluir. Então o convite que eu faço é salte para o outro lado do balcão e venha para a FBV. Na FBV, você vai ter um mergulho no conhecimento.
conhecimento para o seu negócio, conhecimento sobre o seu cliente, conhecimento sobre as tendências, sobre as inovações. Pula para o outro lado do balcão, que a gente vai estar te esperando. Maravilha, muito obrigado, Ariel. Galera, não percam, a gente tem mais convidados aqui só hoje, hein, gente? Tá demais hoje. Ariel, muito obrigado. E tô aqui como host hoje para falar um pouquinho com o Cláudio Gastal. Cláudio, muito prazer e muito obrigado por estar aqui pra gente bater um papo rápido sobre o varejo, que é o nosso tópico aqui, né? Por favor. Com certeza. Primeiro, eu queria parabenizar todo mundo do Cindy Lojas por essa iniciativa do Conecta Hub, né? Acredito que ele se soma a todo o ecossistema de Porto Alegre de inovação que tem sido muito profícuo nesses últimos anos em termos de crescimento e desenvolvimento. Porque mais do que você ter espaços de conexão, você ter os parques tecnológicos que são exemplares, você ter vários locais, você também tem tido uma efervescência de criação de startups que têm buscado recursos e têm conseguido passar do vale da perdição, lá do vale da morte, quando você é uma startup. Ou seja, nós temos visto cada vez mais a evolução dessas startups e a qualidade que essas startups estão tendo a partir desses ambientes de conexão, desses ambientes de mentoria, de discussão, de debate, de preparação. Portanto, eu queria parabenizar todo mundo do Cindy Lojas, parabenizar todo mundo do Conecta Hub e parabenizar todo mundo do varejo, porque o Cindy Lojas existe porque existe um varejo que é como eu aprendi com o meu mestre lá atrás, com o Jorge Gerdau, onde que eu trabalhei durante 20 anos, barriga no balcão, né? Barriga no balcão. É o mote aqui, O né? varejo é barriga no balcão, é calo no umbigo, desculpe a palavra, calo no umbigo, porque é onde acontecem as coisas. Ou seja, a venda é fundamental. Não existe nada sem a venda na barriga no balcão, no varejo, que é onde as coisas acontecem do cliente e fornecedor diretamente. Ah, sem dúvidas. Bem, Cláudio, explica um pouquinho como que o Badesul, ele enxerga o varejo hoje, né? Tu já deu uma palhinha aqui, né? De como é que o Badesul vê o comércio de Porto Alegre e o varejo. Mas explica um pouquinho como é que o Badesul tá vendo o varejo, quais são como é que vocês veem, assim, o pequeno, o médio e principalmente o microempresário aqui, né? O quão importante é para a cidade. Não, primeiro eu vou te colocar algo que vai ficar com ciúmes, né? Porque, na verdade, nós tivemos agora há pouco tempo, há 3 semanas atrás, com a FEComércio, e assinamos um acordo, um MOU, um memorando de entendimento, onde nós vamos trabalhar para levar as empresas, as startups que estão vinculadas ao sistema FEComércio, e a gente quer fazer isso com o Cindy Lojas também, aqui com o Conecta Hub, conhecimento e informação dos nossos programas de startup. Eu vou te dizer uma coisa que ninguém sabe. O Badesul é o maior investidor de fundos de investimento e participação do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos chegando a 75 milhões investidos em fundos de participação. Já são 11 fundos de participação, onde a gente tem colocado recursos para ser investido em startups do Rio Grande do Sul. Mas isso ele tem que ser cada vez mais espalhado, eles têm que ser cada vez mais atender à demanda do mercado. E, indiscutivelmente, o varejo é fundamental. O varejo ele tem uma capacidade... O varejo, eu sempre digo que ele é o termômetro da economia, né? Se a economia vai bem, o varejo vai bem. Se a economia vai mal, o primeiro que sente é o varejo, assim por diante. Então, nesta parceria que a gente quer fazer com o Conecta Hub e com o próprio Cindy Lojas, é você, daqui a pouco, discutir com o varejo linhas de financiamento importantes para que atenda aquela dor do varejista, aquela dor do lojista que está lá na frente, ou seja, que a gente busque formas. O nosso negócio é crédito, né? Crédito para projetos de longo prazo, de investimento, ou seja, de infraestrutura, capacitação, equipamentos, capital de giro, mas também nós estamos com muita pegada na questão da inovação através dos programas, do nosso programa Badesul Startup, que hoje já estamos com 16 startups sendo financiadas por fundos. Provavelmente nos próximos dias nós vamos ter mais 6 startups que vão receber cheques de fundos de investimento que nós participamos. Então, a nossa intenção é tanto apoiar o varejo na questão da preparação de startups que atendam às demandas do varejo, que tem muita demanda, como também, daqui a pouco, pensar linhas de crédito que possam atender aquelas dores do varejista que ele está lá na ponta e que sofreu muito com a enchente. E, indiscutivelmente, parabéns ao Cindy Lojas, o trabalho espetacular que fez na época da enchente, mas hoje a gente sabe ainda que tem muito a recuperar
e a gente sentiu muito, ou seja, a economia, o Rio Grande do Sul, o gaúcho, é muito resiliente. Então ele está lá no seu balcão, barriga no balcão, calo no umbigo, vendendo, colocando e fazendo a sua empresa crescer. Claro. É muito legal te ouvir falar, né, sobre essas linhas de crédito, porque uma das coisas que os lojistas e o varejo sente muito hoje é justamente isso, né? A gente vê o Pronamp como foi importante, né? Como foi importante para a recuperação das empresas daqui, para o varejo daqui, né? Mas o Badesul também tá preocupado com esse setor da economia, né? Sim, hoje o Badesul, claro, ele tem uma restrição que é a origem dos fundos, ou seja, o Badesul não tem recurso, o que ele busca é fundos que existem, BNDES, fundo de turismo, fundo FINEP, fundos internacionais tipo CAF, Fomplata, BID, recursos do próprio Estado que são aportados como aumento de capital e alguma coisa de recursos próprios. Então a gente busca nesse vamos chamar assim, nesse buffet de fundos, buscar fontes de recurso que possam a gente preparar linhas adequadas a cada cliente. E isso o varejo está no nosso radar no sentido de verificar. Claro que, né? E aí é uma grande questão. As empresas têm que estarem certinhas, né? As empresas têm que estarem com tudo registrado, com os impostos pagos, porque falando uma instituição Badesul público, né? Portanto, ele tem facilidades público, mas tem restrições público, e nesse eu gosto muito de colocar algo que quando a gente fala Badesul, né, a primeira coisa que penso é que nós não somos banco, nós somos uma agência de fomento e temos que pensar como uma agência de fomento ao desenvolvimento através do crédito. Então eu tenho feito uma peregrinação muito chato com essa coisa. Badesul não é banco, é uma agência de fomento, porque isso tem uma questão de semântica, mas tem uma questão de mudar o mindset das pessoas. Claro. Isso é muito legal te ouvir falar isso, porque a gente tá aqui pensando em inovação, né? O Connector existe para pensar em inovação. E vou pegar esse gancho de tu estar falando de inovação e de como ele não é um banco, né? É uma agência de fomento. Aqui dentro do varejo, né, nós temos várias áreas dentro do varejo. O varejo é muito diversificado, né? É muito diverso. Tem muitas áreas com dores e possíveis soluções diversas também, né? E o Badesul abrindo essas linhas de crédito para esses diversos setores dentro do varejo, né, vem como uma solução além do que eles podem pensar de soluções práticas, operacionais, né? Eles dá folga de caixa, dá perspectiva para planejamento e tudo mais. Então, o que tu falaria para o pequeno empresário do varejo hoje, tá? O que tu falaria para ele em relação como que o Badesul pode ajudar ele, mas não na questão operacional, né? Mas sim, como é que o financiamento pode ajudar ele para planejamento e longo prazo? Como nós somos uma agência de fomento, o nosso negócio não é entregar a melhor linha de crédito em termos de rentabilidade para nós. O nosso negócio é encaixar o cliente na melhor linha de crédito para resolver o problema dele. Porque o que nós queremos é que as empresas continuem gerando emprego, gerando recursos, gerando impostos e assim por diante. Então isso é importante para diferenciar um pouco do banco do varejo e assim por diante, né? Ou seja, o nosso objetivo é que a empresa continue, a empresa cresça, a empresa se desenvolva, porque essa é a nossa função como um agente de Estado, né? O que eu coloco para as pessoas, normalmente pequenas empresas? E eu sei que é difícil, é muito difícil. Eu venho do setor privado, né? Eu atuei muito no setor privado. Eu digo, é muito difícil muitas vezes você estar todo certinho. Mas você tem que você tem que ter os seus livros contábeis registrados, você tem que ter os seus impostos pagos, você tem que ter, porque não adianta daqui a pouco lá, quando há alguma dificuldade, alguma coisa, você reclamar que o agente financeiro não te dá o dinheiro, mas peraí, você não fez o seu papel antes, né? Então a gente sabe, indiscutivelmente, a carga tributária no Brasil bate ao teto, né? Nós estamos falando aí 38% de carga tributária, ou seja, que nós estamos falando de uma reforma tributária que de alguma maneira vai ter um impacto no varejo, né? No último elo da cadeia, né? Mas nós temos assim também a convicção de que aquele varejista que está organizado, ele tem aonde buscar recursos para melhorar a sua estrutura, investir em equipamentos, investir em infraestrutura, investir em ter capital de giro, sempre
combinado com investimento, aumentar a sua empresa e com isso conseguir buscar melhores resultados. Isso é muito legal ouvir isso, né? Porque o pequeno varejista, ele tem essa dor, né? Ele vem de uma pandemia, ele vem da enchente. E... Eu sou suspeito, eu coordenava o gabinete de crise da pandemia como secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado. Então, eu sei que o empresário sofreu muito. Deu 1, 2 anos, 3 e vem a enchente. Ou seja, eu brinco que é uma maratona de resiliência, né? Total, né? E a gente vê a resiliência de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul realmente nessas horas, né? A gente vê um varejo pujante em Porto Alegre, né? Eu acho que agora nós vamos ter a FBV, que é um grande evento, nós estamos apoiando a FBV. Por quê? Porque ali vai acontecer o varejo, acontece inovação, discussões, debates, ou seja, é um evento nacional e internacional que vai permitir trazer discussões de ponta, discussões no up-to-date da técnica, das metodologias, do conhecimento do varejo, que é fundamental. E aí já convoco, né, todos que estão nos ouvindo que participem da FBV. Participem da FBV porque nós vamos estar lá, porque é fundamental você estar se mantendo atualizado. Sim. Eu ia pedir para tu finalizar convidando o pessoal da FBV, mas tá feito o convite, né, gente? Então, Cláudio, muito obrigado pelo teu tempo aqui. E eu insisto, participem da FBV porque é espetacular, vai ser uma FBV espetacular de recuperação, de resiliência, e nós estamos juntos com vocês. A gente adora essa parceria, muito obrigado por ela. Gente, a gente tá aqui, vocês estão vendo, estamos com vários convidados hoje, nesse dia de festa, pro Conecta. Quem não veio tá perdendo. Quem não veio tá perdendo, para fazer conexões aqui. Então a gente agradece de novo, muito obrigado, Cláudio, pela presença. Não perde que tem mais em seguida. Valeu.